falar mais de um grupo que eu acho que é importante, que eu queria fechar isso, para não deixar para trás, são os glicopeptídeos. Eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Os glicopeptídeos são, exemplos clássicos, são a vancomicina e a tecoplamina, né? São drogas que a gente usa muito frequentemente. O que o glicopeptídeo trouxe? A vancomicina é uma droga antiga, pessoal, década de 50, vocês terem uma ideia. Só que a vancomicina, a sua purificação demorou um tempo para ficar adequada para ser usada no dia a dia da prática médica. Então, a vancomicina é uma droga muito efetiva e efetiva para gram-positivo, de maneira geral. Então, para estreptococos, para estafilococos, inclusive oxi-resistente, porque é droga de escolha para esse tipo de estafilococos, ou áureos, ou coágulos negativos, e para os enterococos. Então, é uma droga muito boa para isso. E tem uma cobertura anaerobicida adequada, ok? E a teicoplamina, que é uma prima dela, também tem um espectro muito semelhante. Então, o espectro para gram-positivo é idêntico da vancomicina. E qual que é a diferença dessas duas drogas no dia a dia? Quer dizer, no Brasil, a gente sempre usou mais vancomicina por muito tempo. Só que eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. A vancomicina foi muito usada. Quem fabricava a vancomicina era a Lilly, a indústria farmacêutica. Vocês conhecem, alguns conhecem, outros não conhecem, mas a Lilly é uma indústria farmacêutica importante, produz medicamento em várias especialidades nossas. E aí ela parou de produzir antibióticos, de maneira geral. E aí não era só a vancomicina, que era a vancomicina, nome comercial. Era a cefazolina, coquefazol. Era o Dobutrex, a dobutamina. Então tinha uma gama, eu não vou lembrar as outras, mas mostrando algumas super importantes que a Lilly parou de fabricar. E aí no Brasil, a ABL pegou esse know-how e manteve a produção, que é a ABL é Antibióticos do Brasil Limitada. Está em São Paulo, alguns de vocês devem conhecer, outros não, mas assim, de maneira geral, uma empresa grande que produz várias drogas e vários antibióticos. E o que aconteceu? Nessa transição de parar de produzir a Vanco até ajustar novas empresas, foi no mundo inteiro, não foi só no Brasil. No Brasil, quer dizer, Estados Unidos foi de um jeito, na China de outro, todo lugar do mundo. E cada um foi substituído por uma empresa farmacêutica que podia captar esse know-how de antibiótico da Lilly para poder fazer a produção. E eu vivi muito isso, porque eu estava muito ativo na assistência, como eu estou ainda, mas era mais ainda, mais assim, focado. E me preocupava muito, e tinha uma questão da droga de marca com genérico, com droga de nome fantasia, aquela confusão toda. E aí esse know-how ele foi difícil, nós tivemos alguns casos ruins com os de vancomicina no Brasil, tem vários problemas. De vancomicinas importadas, sais importadas, e deu uma confusão danada. Eu não vou lembrar detalhe dessa história, mas deu uma confusão danada. E aí nessa confusão toda, a tecoplamina começou a ter um espaço maior aqui dentro. A tecoplamina, até esse momento que eu estou falando historicamente, que eu estou te falando de posso chutar uns 15 anos, mais ou menos, a tecoplamina era uma droga com difícil espaço no mercado por causa da vancomicina. Qual que era a dificuldade de espaço? A dificuldade do espaço da tecoplamina, quando ela foi lançada, a gente vibrou. Por quê? Porque a tecoplamina tem uma formulação intramuscular. E a gente falou, puxa, nós vamos conseguir tirar o doente endovenoso, fazer intramuscular, que era um pequeno ganho, mas era um ganho, de certo modo, paciente com acesso ruim, né? Mas não pegou, não ficou bom. E tecoplamina tinha um preço muito alto também, que é o tragocídio. Então a gente não teve espaço, ela ficou muito ruim. E os estudos que fizeram ela entrar no mercado, tanto porque a tecoplamina não é liberada nos Estados Unidos, pessoal. Olha que interessante. Não é liberada nos Estados Unidos. É liberada no Brasil, tudo, mas não é liberada nos Estados Unidos. Porque realmente os estudos da tecoplamina não eram bons, não eram bem feitos. Estudos que nem... Hoje é mais bem feitos estudos, mas naquela época que ela foi lançada, há mais de 20, 25 anos atrás, os estudos não eram controlados, randomizados, bem feitos. Então ela não teve espaço muito forte para ficar. E aí deu um problema. E esse problema foi gerado por várias razões, né? Então isso não deixou ela ficar no mercado muito bem. Só que ela conseguiu criar uma força maior quando teve esse problema com a vancomicina, com a parada da Lilly e outras empresas fazerem, e começar a ter problema com o uso da vancomicina. Porque estava numa fase de transição. Aí o problema pegou um espaço bom e ficou.